Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos convida a nele encontrarmos o sentido da misericórdia. No final do Evangelho ele vai dizer: quero misericórdia e não sacrifício. Vamos acompanhar e entender esta palavra de Jesus para nós no dia de hoje. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, todo o ensinamento de Jesus parte da sua prática. Ele ensina no decorrer das suas atividades. Aqui Jesus vai ensinar que ele está acima do sábado, acima do templo, e que dá plenificação a tudo que veio no Antigo Testamento, no caso da ação de Davi. Por isso que Jesus, quando está passando no meio da plantação, junto com os discípulos, eles sentem fome. Por causa desta fome, eles apanham e comem espigas, ou seja, eles rompem a santificação do sábado. Mas aí os fariseus, que estão também caminhando com Jesus, não no meio da plantação, chamam a atenção de Jesus. Porque os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer dia de sábado. E aqui Jesus começa o seu ensinamento. Ele traz um fato do Antigo Testamento que aconteceu com o grande Davi, o rei Davi, que todos nós conhecemos, e traz como paralelo para esse contexto atual que ele está agindo, está acontecendo junto com seus discípulos. O que aconteceu com Davi e seus companheiros? Eles sentiram fome. Os companheiros, Davi e os companheiros sentiram fome. Ora, eles entraram na casa de Deus e comeram o que é as oferendas. As oferendas, como diz, os pães, comeram os pães da oferenda. Mas não era permitido a Davi nem a seus companheiros comer aqueles pães, mas unicamente aos sacerdotes. Então Jesus traz esse sentido do Antigo Testamento, esse fato, e plenifica nele. Eu sou maior do que o sábado. Eu sou a misericórdia. Quem tem fome tem que vir a mim. Quem tem sede tem que vir a mim. Eu o saciarei. Então Jesus vai trazendo aquilo que é próprio do dia a dia, o que está na prática, para depois elevar tudo no sentido de espiritualidade, no sentido das primícias oferecidas a Deus. Ele mesmo, quando vai passar pela paixão, morte, e o Pai o ressuscitará. Então é nesse sentido. Por isso que depois ele vai dizer: olha, essa atitude de Davi, a de vocês como sacerdotes, que sem ter culpa nenhuma, violam o sábado, e que violam o sábado sem contrair culpa alguma em dia de sábado. Violam por causa do dia do sábado. Então quem é maior? Quem é maior que Davi? Quem é maior do que o templo que vocês violaram no dia de sábado, sem sentir culpa nenhuma?
sem ter culpa nenhuma. Quem é que está acima de tudo? Eu, diz Jesus. Eu, o Filho do Homem, é Senhor do sábado. Aí que Jesus vai e nos dá esse sentido, essa compreensão. Quero misericórdia e não sacrifício. Queridos irmãos e irmãs, aqui Jesus traz esse entendimento. O sábado continua sendo santificado, mas não pode, em detrimento do sábado, por causa da santificação do sábado, muitos sacrifícios acontecerem. Como Jesus diz no final, a condenação de muitos inocentes. Ou seja, continua sendo santificado, mas Jesus está acima do sábado. É nele que todos devem acorrer para saciar a sua fome, para saciar o seu sentido de vida. Por isso que Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vejam que ele parte de um contexto concreto, de um sentido ali que está acontecendo na sua caminhada, para nos trazer todo esse ensinamento. E aqui ele deixa muito claro que as ações do Antigo Testamento são ações maravilhosas de Deus, mas é planificado, dando sentido absoluto e perfeito nele. Deus te abençoe, te guarde, proteja, te livre todo perigo e todo mal. E não esqueçamos, o Senhor é o pão da vida que sacia todas as nossas necessidades. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.